Sejam bem-vindos ao Papo Digital. Você já percebeu que a forma como buscamos informações está mudando? Então, uma pesquisa realizada pela Adobe, publicada na Forbes, revelou que 64% dos jovens da geração Z utilizam o TikTok como ferramenta de busca, destacando a preferência por vídeos curtos e conteúdos diretos. Se antes o Google era a nossa principal fonte de pesquisa, hoje, cada vez mais pessoas recorrem ao TikTok para encontrar respostas rápidas, descobrir tendências e até consumir notícias. Essa mudança nos faz questionar. Mas antes disso, eu quero me apresentar para você. Eu sou a Renata Braga e esse é o podcast de marketing e venda da Digital Comunicação. E hoje eu estou aqui com dois convidados super especiais. Eu recebo o Rodrigo Araújo, que é o gestor de marketing digital, e a Kessia Castro, que é coordenadora de marketing digital. Juntos, vamos entender essa transformação e o impacto dela no consumo de informações e nas estratégias das marcas. Sejam bem-vindos e eu quero começar aqui com vocês sobre um questionamento. Estamos vivendo uma nova era das buscas? O Google ainda é insubstituível ou já perdeu espaço para o dinamismo do TikTok? Vamos começar com você, Rodrigo? Bora. Então, hoje a gente tem uma mudança de cenário, tá? Eu estava até comentando isso, a gente tem um cenário de um ano atrás em que o Google tinha 98% do mercado de buscas na internet. E aí você coloca quem mais existia nessa época, a gente falava de Google, aí Bing, Yahoo e alguns outros players que acabavam sendo incipientes com relação ao volume de busca. Virado o ano de 2024, acho que data dessa pesquisa que saiu aí da Adobe e tudo mais, a gente tem hoje o Google com 81% apenas do share total de buscas realizadas no mundo. Aí você pensa assim, pô, Rodrigo, mas 81% é muita coisa, né? Amigo, a gente está falando hoje de um volume de buscas de 5 bilhões de buscas diárias apenas no TikTok. Sem contar todos os marketplaces, sem contar as outras plataformas que também agora colocaram busca. O próprio Instagram está com uma busca mais ativa, que ela está buscando agora palavras-chave. Então, todo o mercado, tanto de social quanto de busca, né, de searching, ele está se mexendo com relação a isso. Imagina que a Google, essa gigante, né, a Alphabet, que controla a Google, nunca precisou se preocupar com o mercado de busca. Nunca na história, como agora, ela precisou se preocupar. Então, a gente realmente vê uma mudança muito forte com relação ao comportamento de busca, né? Enquanto lá atrás a gente millennial, né? Eu me incluo nisso, tenho como padrão pesquisar no Google quando eu quero ir, quando eu quero fazer, quando eu quero aprender, quando eu quero, sei lá, saber alguma coisa. Hoje em dia, pessoas da geração Z, aí 64% do dado que você trouxe é surreal, né? É uma mudança significativa, certo? Kessia, você acredita que o TikTok pode substituir o Google como esse buscador, sendo que o TikTok é bem mais dinâmico, né? Sim, com certeza. Bom, vamos entrar nessa pauta de buscas. Eu descobri ano passado, na verdade, assistindo um podcast, que a geração Z não pesquisa mais nada no Google. E eu descobri isso acessando o TikTok. Porque, assim, a nossa mente... Melhor fonte de informação possível. A gente entende que TikTok, você assimila danças a outras coisas, conteúdos mais adolescentes, né? Mas a gente não imagina que ali dentro tem uma ferramenta poderosa e nem é considerado rede social por eles, tá? Não é considerado uma rede social. E assistindo esse podcast, eu descobri a pessoa falando assim, eu falei com a minha filha, pedi para ela pesquisar umas coisas e ela estava no TikTok. Eu disse, por que você está no TikTok? É no Google. Ela, mãe, quem usa Google hoje para pesquisar alguma coisa? Então, assim, foi surpreendente. Aí eu disse assim, como assim dá para pesquisar as coisas no TikTok? Para quem é uma pessoa curiosa, eu fui lá, né, com uma boa marqueteira,
fui descobrir as novas tendências e eu fui fazendo pesquisas, assim, é realmente um absurdo, assim, o nível de pesquisas que a gente tem lá. E o TikTok, ele é composto por comunidades, né? Então, ali você encontra a comunidade da blogueira fitness. É quase que a mesma coisa que o Instagram, só que um pouco mais avançado, sabe? Você encontra ali a comunidade da blogueira, da menina que trocou de cor de cabelo só pesquisando uma tinta. Como pintar o cabelo sozinha em casa? Você coloca ali aquela pesquisa, tem milhares de vídeos. Então, eu acho que isso foi, ao contrário do Google, que te traz textos te explicando algo, essa geração ela busca vídeos que me mostrem como fazer. Então, eu acho que o TikTok ele vem muito forte justamente por causa disso. Então, sim, para mim, ainda é uma ferramenta muito forte. Eu tenho quase certeza que a tendência é crescer mais ainda em mecanismos de busca. É interessante que eu fui convencida a baixar o TikTok numa palestra. Eu não tinha até então, toda a minha pesquisa era feita, né, no tradicional buscador do Google. Mas o TikTok eu percebo que ele é mais urgente em termos de recebimento de notícias. Sim. Enquanto eu estou ali no Instagram, eu ouvi uma chamada, né? Enfim. Aí eu penso, poxa, mas não tem tantas notícias assim. Aí eu penso, ok, vou lá no TikTok e já tem uma enxurrada de informações, nem todas, né, certas de fato, bem apuradas, mas já tem ali preliminares que te fazem entender um pouco mais sobre o assunto. Então eu vejo que é uma rede social que tem uma certa urgência comparada a outras, né? Assim, eu discordo. Não? Não, eu discordo até para levantar o ponto de discussão, eu discordo que o TikTok vá substituir o Google, pelo menos sim, num sim. futuro de 5 anos, eu não vejo isso acontecendo, por um simples fato, tá? A velocidade que se produz textos informativos, ela é infinitamente maior, né, do que a velocidade que se produz em vídeos informativos. Mesmo que com toda a tecnologia que a gente tem, é matemática básica. Eu sempre vou conseguir ter mais acesso à informação em texto do que informação em vídeo. Então, assim, quando a gente faz um recorte da população, a geração Z, ela representa uma pequena parcela do resto do mundo, né? Do resto da população. E aí, eu tenho um monte de gente procurando informações que ainda não chegaram no radar dos produtores de conteúdo da geração Z. Então, por isso que na minha leitura vai demorar um pouco mais para um Google perder sua hegemonia e deixar de ser o grande X da questão quando a gente fala de search. Só por esse motivo. Mas o TikTok tem, como você falou, uma questão de community muito mais apurada do que qualquer outra rede social. E isso até é uma coisa assim que não dá para entender muito com os números. Eu sou um cara muito de analisar os dados e eu não consigo enxergar por que o Instagram, por exemplo, ele tem muito mais usuários, mas tem muito menos tempo de usuários usando. Então, o próprio TikTok tem um algoritmo ali completamente diferente, ele prende você muito mais tempo lá dentro do que o próprio Instagram. E acho que tudo isso está contribuindo para esse ralo, né? Esse halo effect aí da gente tá... Pô, cara, que bolha é essa que tá aqui dentro que tu não consegue entender o que tá acontecendo, mas quando tu entra, tu não sai mais. E aí vai evoluindo, né? Assim, no Instagram, alguns anos atrás, ele era visto como uma rede social para estilo de vida, né? Lifestyle. Então, você está mostrando a sua rotina. Alguns anos atrás, até mesmo no tempo ali da pandemia, você tinha foto de comida no feed do Instagram, você tinha a sua rotina de fato num restaurante bonito. Era algo muito, vamos dizer, superficial aos olhos dos críticos, né? Sim. Então, era só aquilo ali e acabou. Aí, depois de um tempo, quando a gente percebe a chegada da pandemia, a viralização de vídeos de dancinha no TikTok, porque, querendo ou não, eu passei 2 anos da minha vida dentro de casa. Eu não podia sair para lugar nenhum. Então, as pessoas estavam em busca de redes sociais, de te ajudasse a passar o tempo. E o TikTok ele ganhou força ali.
Então, assim, no meu ponto de vista, o Instagram hoje, as pessoas que mais... Quem não gosta da futilidade, ela sai de lá, né, e vai para o TikTok. Porque lá, de certa forma, como falamos, falam com comunidades, tem muitos vídeos que viralizam você mostrando o seu dia a dia, seja por algo engraçado, seja por um conteúdo que você está ensinando. As lives, tem lives de todo tipo, pessoas falando sobre um conteúdo religioso, pessoas falando como se fala bem o português, como escrever palavras corretas. Então, são uma imensidão de conteúdos, assim. Já o Instagram, ele não te oferece isso. Ele até tem, mas Ele oferece, mas é muito te sugere raso, menos, né? Acho que essa que exatamente. seria a palavra, O né? TikTok já é uma outra pegada, sabe? É algo que ele realmente Pra você vai ver, ali. de todos esses temas que a Cássia falou, nunca vi um. O que aparece no meu TikTok é corte de filme, trecho de filme de alguma coisa, Mas ou aí- sabe aqueles videozinhos que aparece assim, que o cara tá construindo alguma coisa de vidro? É Eu aquela fico às famosa vezes- bolha, né? Tu vive Não, dentro de eu uma fico bolha. meia hora vendo o cara transformar um negócio Mas assim é de vidro por num isso, prato. é exatamente aí o ponto. É por isso que só aparecem esses vídeos, porque o algoritmo entende que você Sim. gosta desses vídeos. E aí, quanto mais você vai consumindo, seja um conteúdo fitness, eu quero aprender como faz esse exercício, por exemplo. Uhum. Você vai pesquisar, o algoritmo vai entender que você gostou e ele só vai te sugerir isso. Então, de certa forma, eu acho uma plataforma muito inteligente nesse sentido de você poder escolher o que você quer assistir. Antes, alguns anos atrás, não era assim. Você abria realmente, só tinha dança, 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 dança. Uhum. E para quem não curte a dança, era É. chato. Então a gente vê E atrás. a adesão, né, de algumas Sim. empresas em utilizar o TikTok Isso que eu ia falar sobre. como rede social oficial, né? Não, nem como assim, mas como esse efeito TikTok ele mudou o marketing de conteúdo. Entendi. Veja bem, acho que no último episódio a gente falou muito sobre isso, inclusive, no penúltimo, na verdade, que estava com você, Kessia, Uhum. sobre a importância de você fazer um conteúdo que ele tivesse alinhado com a tua persona. Tipo assim, não é um conteúdo que sobre a minha empresa, mas um conteúdo que fizesse parte da jornada da minha persona, do meu consumidor, ao ponto dele se interessar por aquilo. Veja bem, o TikTok é que está comandando agora a recomendação. Então, quanto mais você consome uma coisa, mais esse conteúdo é entregue para você. E isso agora não é só no TikTok. O algoritmo do Instagram acabou de mudar. Quanto mais o teu conteúdo ele tem tempo de tela, né? Mais ele vai ser recomendado, vai ser distribuído. Ou seja, o que isso significa para o teu negócio? Pare de ficar fazendo só conteúdo sobre oferta, começa a construir conteúdo de valor, começa a construir conteúdo que tenha a ver com a jornada de compra desse teu cliente, não só do ponto de vista de compra, mas ajudar ele com as suas dores, desafios e desejos, entendeu? Se você construir conteúdos que ajudem ele com as suas dores, desafios e desejos, fatalmente você vai ter muito mais atração e conversão. Porque quando você ajuda o cliente com alguma coisa, você está gerando ali uma reciprocidade com ele. E provavelmente esse cara vai ficar muito mais passível de receber uma oferta sua e converter. Entendi. E quando a gente pensa em questão de mudança, por exemplo, a gente tem aí o Google como uma experiência de busca completa, né? É completamente diferente comparado ao TikTok. Lá no Google a gente encontra artigos, sites, vídeos longos, certo? Já no TikTok é tudo rápido. E aí eu queria entender com vocês sobre essa questão. Como é que a mudança no consumo de informação ela influencia na profundidade do conhecimento que adquirimos? Porque tende a aparecer que, assim, de uma forma bem rasa, o TikTok é como se fosse informação fútil, né? Superficial. Exatamente, superficial, obrigada. Então, nesse sentido, você pesquisou aonde? No TikTok, é como se perdesse, de certa forma, credibilidade. credibilidade, exatamente. né? E como é que a gente lida com isso? Por exemplo, tem uma empresa e até então eu utilizo ali algumas redes sociais, mas quero migrar para o TikTok. Como é que tem que ser feito esse tipo de processo para que não se perca a credibilidade? Eu digo que depende, né? Depende
da pessoa que criou aquele conteúdo. Às vezes o TikTok é só um canal, mas, por exemplo, você pode ter um grande veículo de comunicação distribuindo conteúdo via TikTok e aquela informação no final do dia vai ter uma credibilidade, entendeu? Porém, se você tiver alguém que... se você tiver um desconhecido, provavelmente você não sabe ali a referência daquela informação. E isso, já puxando para o lado de uma empresa que vai colocar, a reputação digital dessa empresa, ela precisa ser protegida a qualquer custo. Ainda mais indo para o TikTok. Imagine um cenário em que você começa a produzir conteúdo sobre alguma coisa. 3 passos para blá, blá, blá. Só que blá, 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 na hora que tu foi pesquisar, não era bem blá, blá, blá. Puxa vida, então tem algum ajuste. A chance daquilo viralizar no TikTok e a tua empresa virar meme é muito mais alta do que de tu virar de acontecer a mesma coisa no Instagram ou no Google. Porque se no Google, se o conteúdo ele não for crível, ele não aparece. No Instagram ele tem mais ou menos a mesma lógica. Quanto menos crível é o teu conteúdo, menos ele é distribuído. Então a menor chance de viralizar, né? A não ser que viralize porque foi um erro muito crasso, né? Mas assim, isso é um dos cuidados que precisa se tomar quando vai se produzir conteúdo no TikTok, porque se prendeu a atenção o algoritmo de distribuição dele, ele é bom e é ruim. Ele é ruim porque se tu cometer algum deslize, você pode se prejudicar a tua marca. Então, se você não estiver pronto para jogar o jogo do TikTok, o ideal é que você escolha outras marcas. Aí o meu terceiro ponto para encerrar essa minha resposta é assim: vocês acharam mesmo que o Google ia ficar só olhando essa conversa de Instagram nada, né? e TikTok e não ia fazer nada? Entendeu? Eu acredito que tem uns 4 meses que o Google lançou a nova release, o novo crawler dele, né? Que é o robô que busca as informações para entregar lá na busca pra gente. Teve 2 grandes mudanças. A primeira foi os resultados por IA generativa. O Gemini lá, que é o motor generativo de inteligência artificial dele, vocês já perceberam que ele entrega uma primeira resposta? Sim. Quando você faz a pergunta, ele busca de vários sites e formula uma resposta para você gerada por IA. Aquilo ali não tinha até um tempo atrás. Verdade. Verdade. Aquilo ali já foi para combater o crescente índice de pessoas indo buscar apenas na inteligência artificial. Então ele falou: rapaz, como é que eu me protejo disso? Eu vou gerar essa resposta de IA aqui no lugar que as pessoas já estão acostumadas a fazer buscas. Então, em termos de números, o impacto foi muito forte. Antes só se falava de o Google vai perder para OpenAI a hegemonia das buscas. Acabou que não foi nada disso que aconteceu por conta dessa movimentação do Google. O segundo ponto o Google começou a indexar os perfis de rede social, exceto o TikTok. Exatamente, verdade. Entendeu? Então hoje tu já consegue pesquisar no Google e ter resultados do Instagram, do Facebook, do LinkedIn. As primeiras opções que aparecem lá no Google, Porque se eu for jogar meu nome, Sim. seu nome, o seu, a primeira opção, Instagram. Porque ele entende que se eu tô pesquisando o nome de alguém, eu tô querendo encontrar aquela pessoa. Sim. Aí ele fala assim: qual é o caminho mais curto? Aí ele pergunta: essa pessoa tem site? Não. Essa pessoa tá em algum lugar? Não. Então, peraí, deixa eu olhar aqui na rede social se ela tá aqui. Com certeza ela tá na rede social. Deixa eu trazer várias opções do nome dessa pessoa na rede social. No final do dia, a Google, ela tá tão preocupada quanto o Instagram, o TikTok, em quanto tempo você permanece usando o serviço dela. Que assim, se eu não me engano, ainda é mais de 70%. Eu não sei o número exato, mas eu sei que é mais de 70% do faturamento da Alphabet ainda vem do canal Search, né? Que é o modelo de negócio de buscas do Google. Porque a Alphabet ela é dona do Google, do YouTube, aí do Google Workspace, do Google Cloud. Aí a Google ela tem dezenas de produtos. Ela não é só o buscador ali que você compra AdWords, né? Não é só isso. Só que de todo esse universo de coisas, a busca ainda é mais de 70% do faturamento. Imagina a preocupação. Os caras não estão brincando, não. Eles estão preocupados, sim, com para onde esse barco está indo, né? Mas você entende também que é a nossa geração que está ali, né? É verdade. Você entende isso. Aí vamos lá, vamos dizer daqui a uns 20 anos.
Meu filho, seu filho, geração Z, estarão aonde? Vou te dar um dado. Lembra do Clubhouse? Clubhouse. Tá vendo? Ó? Não. Ano passado foi uma febre durante 3 meses. Clubhouse. Era uma rede social exclusiva Ai, lembrei, que você tinha verdade. que entrar, só podia entrar se tivesse acesso. Sim. E o grande X da questão era que você podia ter... isso foi pré-podcast, tá? Foi no período antes, né? pré-podcast. Foi antes Tá. de bombar o tema podcast. Uhum. Foi, inclusive, o precursor da tendência podcast. Porque você tinha salas Gente, de eu áudio. conversas, não né? sabia. Você tinha salas de áudio, as pessoas faziam programas no Clubhouse. Aí, o que os grandes players entenderam? O grandes players, lê esse Google, tá? Uhum. Opa, vou lançar o YouTube Podcasts para abrir para todo mundo poder fazer o seu podcast de maneira mais fácil dentro da minha plataforma. Aí virou Em 2 aquela meses febre. Em 2 meses matou o Clubhouse, Uma rede ninguém social. nem ouve mais falar. É verdade. Eu tava numa né? bolha, será? Eu não... Não, mas Juro, Não, sabe por eu quê? lembro Eu não sim, lembro. Isso. alguns famosos, empresários, Mano, tinha nego atores, vendendo atrizes, convite né? pro Clubhouse a 100 conto. Tipo, paga 100 reais que eu Meu te convido. Foi uma loucura. Mas Gente. o que eu quero dizer com tudo isso, tá? Quando você fala assim, mas nossos filhos, Uhum. o meu filho, seu filho, que tem mais ou menos a mesma idade, quando eles estiverem assim, da idade da nossa colega ali, será que eles vão estar buscando só no TikTok? Só na IA? Eu aposto as minhas fichas no Google. Eu sei que eu sou um pouco Ai, eu não conservador. sei. Mas Olha, eu acho tenho que, um eu acho que negócio- eles vão encontrar alguma forma pra juntar tudo no mesmo balaio e a gente ainda assim ter uma experiência melhor ali. Não posso dizer que hoje 100% das minhas buscas eu faço no Google, como eu sou um heavy user de inteligência artificial, Sabemos. então grande parte da minha rotina acaba sendo ali dentro da IA, mas ainda assim, quando eu tô ali dentro daqueles 4 micro momentos do Google, né, que é eu quero ir, eu quero saber, eu quero fazer, eu quero comprar, quando eu tô em algum desses 4 micro momentos, eu ainda vou pro Google. Pessoal, eu queria conversar aqui com vocês sobre essa questão de preferências, né? Vocês acreditam que essa tendência da busca, né, no TikTok é algo passageiro? Ou pode realmente estar transformando o futuro da forma como buscamos a informação? Vocês acabaram de citar aqui essa comparação de gerações, né? Que seus filhos talvez vão aí reunir tudo para criar uma nova rede social. Mas, Kessia, você acha que essa tendência ela vai ser passageira ou é algo que vai só evoluindo? Renata, há uns 5 anos atrás, eu jurava que ela seria uma tendência passageira. Porque estávamos, mais uma vez, num período onde não podíamos sair de casa. Então, vamos nos distrair com as redes sociais, outros canais que possam distrair o nosso tempo, né? Conhecer coisas novas, virtualmente, pessoas novas. E, assim, caiu por terra. Eu realmente dizer, isso aqui é uma febre, é algo de momento, isso aqui vai passar. Hoje, 2025, a gente está vendo o crescimento da rede social. Então, eu não acredito... Eu acredito que a tendência é crescer mais ainda, de verdade, assim. Certo. E, Rodrigo, sobre o impacto nos criadores de conteúdo, não sei se você consegue aqui me responder sobre isso, se você já tem essa informação, já que você é um buscador aí de informações através de dados, a questão do SEO. No Google a gente tem essa otimização, né, do SEO, que sempre foi essencial para ranquear. Já no TikTok, já existe um SEO próprio dentro da plataforma e como é que isso funciona? Olha, tem até um dado não, né? Eu estava assistindo alguns podcasts, algumas palestras do próprio CEO do Google, de Neil Patel, que é uma referência aí no mundo sobre SEO, e todos eles têm algo em comum. Eles falam que 2025 é o ano de Search Everywhere, né? De você fazer SEO para todo canto. Uhum. Passou do momento em que você tinha que se preocupar apenas com o Google, que a gente está falando já de 19% de todas as buscas, dependendo do teu público-alvo. Que se for geração Z, amigo, se tu não tiver otimizando o teu vídeo para isso, se tu não tiver otimizando o teu conteúdo de rede social para uma busca, que é o SEO, você tá deixando dinheiro na mesa. Então, sim, Renata, existe sim toda a mesma lógica de SEO que a gente tinha no Google,
a gente tem dentro das redes sociais, tá? Cada uma com sua particularidade. Exemplo, o Instagram agora começou a ler legendas dos vídeos e textos da legenda, né? Para levar em consideração na sua busca. Ele não fazia isso, ele só considerava a hashtag. Então você precisa estar atento aí a todas essas mudanças de SEO que agora não são mais no Google. O TikTok tem o melhor buscador da vista, a gente tem tanta busca lá. Ele já entende o contexto do teu vídeo e entrega baseado no contexto. Ou seja, o algoritmo dele entende sobre o que o teu vídeo fala e aí ele entrega com base nisso. Ou seja, se eu busquei, quero fazer uma caneca branca. Aí ele vai me trazer vídeos de pessoas fazendo caneca branca porque ele entende o contexto do vídeo. Por isso que ele está se destacando tanto, né? Mas quando você junta tudo isso numa estratégia de conteúdo, no final do dia, você tem que se preocupar muito em criar um bom conteúdo. Porque no final do dia, o SEO vai ser consequência. Né? Antes você tinha, vou fazer aqui um monte de vezes com essa mesma palavra, a mesma coisa. Cara, não funciona mais. Se você não tiver bons conteúdos sobre as palavras-chave que você quer se posicionar, fatalmente a tua estratégia não vai ter sucesso. E aí eu repito de novo, né? 2025 é o ano do SEO everywhere, né? Em todo lugar você vai ter que fazer SEO. E eu já sou um defensor de SEO como estratégia de negócio há muito tempo. Inclusive já falei no podcast sobre isso. Que quanto mais você se posicionar através de palavras-chave que são relevantes para o teu negócio, você vai conseguir ter uma estratégia não só de produção de conteúdo, mas de posicionamento de mercado muito mais efetiva. Kessia, sobre mudanças de comportamento. Quando a gente pensa que o TikTok hoje ele tem essa abrangência, né, em termos de busca e tudo mais, se as pessoas elas estão mudando a forma de buscar informações, como é que as empresas elas devem ajustar as suas estratégias para continuarem sendo encontradas? No TikTok, ele ainda tem muito aquela estratégia de hashtags. Certo. Você busca ali algo relacionado... Deixa eu ver um exemplo aqui. Não sei, algo relacionado a varejo, né? Falando assim. Você ainda tem essa força nas hashtags lá no TikTok. Se você for fazer isso no Instagram, que era muito forte alguns anos atrás, você não tem mais. As pessoas deixaram de utilizar, né? Então, no Instagram, no TikTok, a força ainda é nas hashtags. Localização também funciona muito. E as hashtags são ali as palavras-chave, né? Que a empresa precisa adicionar na sua legenda. E inclusive, os vídeos que mais viralizam lá são hashtags assim, tipo... vamos dizer que não tem assim tanta relevância relacionada ao conteúdo que ele está falando, porém engaja muito. Aí como que se explica isso em SEO? Porque o fator de busca ele é diferente, né? O que eles levam em consideração, de novo, é o contexto do vídeo. Tipo, pode colocar a hashtag que você quiser. No final do dia, ele vai fazer um juízo de valor versus o que tá escrito na tua hashtag e qual é o contexto do teu vídeo. Por isso que, cara, se tiver um vídeo lá que tiver que viralizar, ele vai viralizar. Tu pode não colocar nada na legenda, tu pode não colocar nada no hashtag, mas ele vai viralizar, porque a plataforma, ela entende o contexto daquilo ali. É lógico, se tu tiver um bom título, uma boa hashtag, tudo isso ajuda, né? A gente precisa se ajudar. Quando a gente tá falando de uma empresa que vai se posicionar ali dentro do TikTok, amigo, se ajuda, coloca teu telefone, coloca um título que faça sentido com o vídeo para ajudar a pessoa que tá ali. Mas o título, ele não é tão relevante, até porque na navegação, tu não enxerga o título. Você tá rolando o feed e você não passa a não enxergar ali o assunto. O contexto do vídeo. Exatamente. A forma como ele é feito, colocado, Por isso que eu digo e repito, a minha filosofia, eu só fico martelando a mesma coisa, cara. Constrói teu conteúdo com base no que o teu cliente quer ouvir e constrói ele bem. Faça bons conteúdos. A moeda de escala de negócios de 2025 é conteúdo de valor. Você pode ver os grandes CEOs das empresas, o João Adib, você tem o Apolinário, você tem vários outros cases
de líderes de negócio que se tornaram creators e os seus negócios despontaram, entendeu? Então, a gente vive no momento de as pessoas querem se relacionar com pessoas. Elas querem comprar de marcas através de pessoas. Então, se a tua marca ela não tem uma cara, se ninguém da tua empresa fala pela tua marca, se você não constrói valor através de pessoas da tua marca para os teus clientes, você realmente está com um problema sério. E é um problema mais sério do que TikTok. É lógico. Pô, estamos falando de TikTok, é um canal de distribuição excelente. Porém, se você estiver pronto. Né? Eu penso assim, quando eu falo de estratégias para empresas, do ponto de vista de marketing, tem dois momentos. Tem o que cola, que tipo, pô, TikTok cola? Cola. Pode fazer que cola. Agora tem o que eu consigo. Tu consegue? A tua empresa tem estrutura? Tu vai conseguir escrever roteiro, gravar, produzir, editar, publicar numa frequência mínima para que tu consiga manter o relacionamento com o teu cliente naquela rede social? Se tu não for, cara, escolhe outra que escreve texto. Tu consegue escrever? Então vai para texto. Comece por onde você vai conseguir ter constância. Certo. E sabe, Rodrigo e Renata, hoje o empresário ele não vai ter tempo de construir um roteiro que seja assertivo todos os dias para subir o vídeo na plataforma. Então, a gente vê a crescente na contratação de criadores de conteúdo. Justamente né? justamente para te ajudar nesse roteiro mensal ou semanal e te ajudar a subir organicamente ali na plataforma. Eu estava assistindo um podcast do Rafael Kiso, e lá a entrevistada fala justamente sobre isso, sobre você saber, não é só divulgar o meu produto. Eu quero muito vender aqui a minha caneca branca. Mas como o Rodrigo falou, eu tenho tempo para criar um conteúdo, eu tenho tempo para gravar um vídeo. Automaticamente eu preciso de alguém, vamos dizer, alguém geração Z, que está ali por dentro das mudanças, né? Das tendências, para trabalhar comigo, para trabalhar na minha empresa. E é uma galera jovem que tá com muita sede, sabe, de aprender, que tem energia, sabe, que pesquisa, que vai atrás. Eu tive uma ideia legal. Isso ajuda muito o empresário. Então, automaticamente, a gente vê também a empregabilidade, né? Dando uma oportunidade para um criador de conteúdo. Poxa, eu faço vídeo para aquela empresa e isso tem ajudado ele a engajar, tem mostrado o produto do cliente lá com mais frequência. Poxa, isso ajuda pra caramba, assim. Uma coisa que eu percebo, né, como agora consumidora de TikTok, até antes não, mas algo que eu percebo constantemente são 2 pontos. Primeiro que existem pessoas, né, figuras, influencers, enfim, que se posicionam de uma forma numa rede social, aqui vamos colocar como exemplo o Instagram, e já no TikTok tem um outro tipo de posicionamento. Certo. É um pouco mais ali humano, né, mais perto da pessoa, conversas muito mais pessoais nesse sentido. E o outro fator é impressionante como o TikTok ele eleva empresas, carreiras, porque tudo viraliza muito mais rápido. Eu percebo que uma música, todo mundo começa a usar, faz uma trend, né? Começa a tocar, começa a viralizar. E o outro fator também é a forma como você distribui aquele material, como você monta o roteiro, como você faz, tudo vira tendência. Então, são 2 fatores, assim, que eu acho que o TikTok, ele tem uma força comparada. Então, as pessoas acabam indo lá, porque sabe que já tem ali, já foi feito, do que... Por exemplo, a geração Z, não vou pesquisar no Google sobre certo tipo de material que eu quero saber. Eu vou lá no TikTok. Então, eu acho que pelo fato de ter esses 2 fatores, né, de tudo viralizar muito mais rápido, de música que conecta muito a geração Z, então eu vejo assim que realmente o TikTok ele tem um pontinho ali a mais para se estabilizar como um buscador futuramente. Sim. Porque até então ele é uma rede social. Sim. Né? Mas acho que ele tá ali entre os 2 mundos, está no limbo, né? Mas sabe, Renata, é a forma de se comunicar. No Instagram, eu tenho uma forma de me comunicar porque a comunidade que está lá, as pessoas que estão lá, elas não estão acostumadas com a forma que
que eu me comunico no TikTok. Por exemplo, a gente está ali no TikTok e você vê uma criadora de conteúdo, uma influencer, contando sobre algum fato interessante ou curioso que aconteceu na vida dela. E lá você tem a parte 1, parte 2, parte 3. É isso mesmo. Para você ver que não é só uma legenda, aquilo ali chama atenção também, se o conteúdo, claro, for interessante. É como a construção de uma jornada, Exatamente. Né? E ele é muito forte nisso, porque eu tô ali assistindo, poxa, o conteúdo tá legal. Gente, cadê a parte 2? E ele já sugere ali embaixo, parte 2. Vou clicar ali, tá ali toda a história da menina. Tá no comentário, né? Eles já facilitam, né? Tem toda a história da menina lá contando. Então, aquilo... qual é o resultado? Visitas no perfil dela. Aquilo ali cresce muito, dá super certo. E aí eu tenho a parte 2, gente, tá ficando interessante, eu quero ver o desfecho dessa história. Vai lá na parte 3. Então, assim, o conteúdo de fato, ele precisa ser bom. Se eu for fazer isso no Instagram, a parte 2 vai ficar com Deus, porque ninguém vai procurar. Se o conteúdo for bom o suficiente... Exatamente. Por isso que eu falo que a premissa é: faça bons conteúdos. O teu tipo de conteúdo, a forma de você... né? Exatamente, Seja a forma de tipo, você se comunicar. Faça bons conteúdos. É lógico, vai ajustar a forma, como você falou, você tem razão. Tá, entendeu? sim. Tipo, cada canal vai ter um jeito de falar e tal, mais longo, mais curto. Mas a premissa é a mesma. Se tu fizer conteúdo bosta, não vai salvar. Entendi. Não tem pra onde correr. Gente, pra fechar, se vocês pudessem dar um único conselho aí para quem quer se adaptar a essa nova era de buscas, qual seria, Rodrigo, esse conselho? Cara, que pergunta, hein? Nossa, que pergunta. Um único conselho é brabo demais, né? Ok, a gente vai pode ser mais de um conselho. Não, tá. Mas eu vou tentar sintetizar aí um conselho que eu daria para todo mundo que tá pensando em se posicionar em SEO em 2025. Certo. Para de fazer conteúdos diferentes para cada canal que você tem. Não é que vai ser a mesma peça. Tipo assim, tu tá no YouTube falando sobre chave. Aí tu vai pro Instagram falando sobre carro. Oi? Aí tu tá no TikTok falando de ônibus. Pode até parecer que tá parecido, mas são coisas diferentes que não conectam a tua audiência. Então tu vai ter que ter vários conteúdos sobre carro, sobre chave, sobre ônibus. Se tu não tiver isso, é melhor tu falar de chave no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no teu blog, no teu site, no teu anúncio. Porque se tu fizer um match de conteúdo com toda essa história que tu tá falando, seja qual canal for, ou seja, SEO everywhere, né? Você vai ter uma chance de ter sucesso muito maior. Então talvez seja a minha recomendação cara... não fica com aquela coisa, mas eu vou reciclar o conteúdo que eu já fiz. Não, cara, você tá aumentando a força da ressonância, né, da mensagem, né? Você tá distribuindo aquela mesma mensagem mais vezes, e isso vai fazer com que a tua mensagem, ela tenha um impacto muito maior. De acordo com a forma de se comunicar. Sim, isso. Sim. Cada rede social tem uma forma de se comunicar. O YouTube é um outro formato, totalmente diferente do Instagram, totalmente diferente do TikTok. Posso falar sobre a minha loja de canecas que eu estou vendendo, mas de formas diferentes. Aprender a se adaptar de acordo com a rede social. É saber construir um conteúdo assertivo, né? Para cada momento, cada etapa, que faz uma diferença. Exatamente. Você falar aquela linguagem ali. Então, gente, antes de encerrar, eu quero dar a oportunidade aqui para o Rodrigo fazer uma chamada para falar um pouco mais sobre esse marketing digital, onde você pode buscar aí soluções. Ok, Rodrigo? Vamos lá. Bom, né? Aquele momento de fazer o jabá nosso de todo dia, né? Bom, gente, a gente vem construindo esse conteúdo aqui para tentar de alguma forma contribuir com as empresas do Brasil, para aumentar o nível de consciência com relação a marketing digital e vendas. E a gente está à disposição. Aqui embaixo desse link, aqui nesse vídeo, na descrição desse vídeo, você vai achar o link da nossa landing page. Então, se você quiser fazer uma consultoria gratuita para a gente entender o teu negócio, entender se a gente consegue ajudar você, você clica aqui no link aqui embaixo, que provavelmente você vai falar comigo. Tá bom?
Ok, gente. Muito obrigada, Kessia. Obrigada, Muito Renata, obrigada, mais uma Rodrigo. vez. Foi um prazer. Pela conversa de hoje. E a você que nos acompanhou até este momento. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, tenham entendido, aprendido. Que aí a gente tem 2 tipos de buscadores agora, no momento, que é o TikTok e o Google. E se você curtiu esse episódio, compartilhe com amigos, siga o Papo Digital aqui pelo podcast, se inscreva, assim também como no YouTube, e acompanhe nossas redes sociais para não perder os próximos episódios. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima!